Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o nosso Jornal da Mix e na nossa série de entrevistas hoje estamos trazendo o pré-candidato Marcos Lucas, que está aqui conosco para falar de Presidente Prudente, região, da sua pré-candidatura, as suas ideias para a cidade de Presidente Prudente. Marcos Lucas, seja bem-vindo aqui à Mix. Obrigado, Eudes. Para mim é uma satisfação grande, orgulho estar aqui com você. Você é um profissional que a gente admira muito. Ainda mais aqui na Mix FM, né? Vamos em frente. Nos conhecemos há tantos anos, né? Verdade. Faz muito tempo. O Marcos é CEO da Vencestura, advogado, foi ex-presidente da Viesp, foi candidato a prefeito, tem um currículo grande, é casado. Fala um pouquinho da sua vida aí, Marcos. Pois é, você já começou falando um pedaço dela, né? Eu tenho 51 anos, nasci aqui em Presidente Prudente, aqui fiz faculdade, casei, estou criando meus 3 meninos aí, encaminhando eles na vida, né? E sempre tentando fazer algo de melhor pela cidade que eu vivo. Eu sou entusiasta de Prudente, gosto demais daqui, né? E a gente quer ajudar Prudente, quer ajudar a região também. E nesse caminho eu me enveredei aí por associações de classe, né? Sempre entendi que, como dizia o seu Milton Penac, né? Ninguém faz nada sozinho. Temos que nos unir a outras pessoas que também querem as mesmas coisas. Fui cofundador da UEPP, também, União das Entidades de Presidente Prudente, e ao longo dos últimos 12 anos eu venho brigando de forma mais direta por pautas regionais, né? Ao longo dessa trajetória, organizando pautas em vários setores, infraestrutura, saúde, educação, turismo, universidades, tecnologia. Fizemos aí abordagem em, uns 30 ou mais parlamentares, governantes, onde a gente mostrava o que a região precisa. E recebíamos promessas e mais promessas e coisas assim que, poxa, se você me trouxer uma pauta dessa, a região já vai agradecer. E é isso que me trouxe aqui hoje, Eudes, é essa falta de respostas de quem está lá nos representando, né? Na campanha de 2020 para a Prefeitura, levei projetos construídos com a sociedade civil, atendendo pautas de bairros, tentando trazer opções de transporte alternativo ao ônibus, uma série de coisas, usar a tecnologia na saúde. E aí continuamos com isso. Independente de ter ganho, apresentamos esses projetos à Prefeitura para que quem quiser use. Tivemos alguns avançando aqui, a Lei de Liberdade Econômica é um deles. E me trouxe essa frustração de não ter os pedidos atendidos, que representam o anseio da coletividade, é que me trouxe a ser pré-candidato a deputado federal. Até porque nossa região aí, há mais de 15 anos, não tem um representante em Brasília, né? O último representante nosso foi o Dr. Talmir? Foi o último representante, pelo né? que me consta, foi o Dr. Talmir. Nós tivemos o Paulo Lima bastante tempo também, né? Vários mandatos, mas a gente ficou sem um representante local aí até agora. Isso eu costumo brincar, é igual uma reunião de condomínio, né? Se você não vai lá e grita pela tua unidade, por aquilo que você acha certo, alguém vai fazer e você vai ter que aceitar. Então, a região Oeste Paulista, ela não perde só 28, 30 milhões anual que o deputado tem como emendas, que é algo que as prefeituras gostam muito, né? Porque vivem com pouca receita, mas perde pela interlocução, pela intercessão em favor da região, onde eu poderia, por exemplo, estar brigando lá para que a ferrovia volte, algo que a gente tem feito pela sociedade civil já há tempos, mas não tem a força de um parlamentar, que representa um poder da União. Ele vai num gabinete de um ministro, ele vai numa secretaria, ele vai conversar com o presidente, com o governador, com a autoridade de alguém que está ali com um mandato representando muita gente. E isso tem um peso muito diferente, né? Tem um peso muito grande, né? O próprio prefeito da cidade, Edi Thomas, quando esteve conversando até com o atual presidente da República, conseguiu algumas coisas para Presidente Prudente nessa articulação, né? Sim. Mas é muito mais fácil para um deputado. Sim, o deputado ele tem a obrigação, né, de abrir a porta para os seus eleitores, para a sua região, para pautas que sejam justas, né? Então a gente ouve a comunidade, vê o que a sociedade precisa, o que a região necessita em melhorias de infraestrutura, de investimentos. E nós vamos lá, porque o deputado, né, o ouvinte, ele não vai se iludir. Ele tem duas, ouvinte e telespectador, né, que é a Rádio e TV. A gente está mostrando aqui no YouTube também, nas redes sociais. Grande abraço para todos que estão nos vendo aí e ouvindo. O deputado, ele tem duas obrigações precípuas, né? Fazer leis, que eu acho até que nós temos leis demais no Brasil, a gente precisa cumprir as leis, né? Melhorar aquilo que é ruim, melhorar coisas que podem ser melhoradas e dependem de iniciativas, e fiscalizar. Então, independente de quem seja o presidente, quem vai ser no futuro, o
deputado tem a mesma missão. Ele tem que fiscalizar o andamento das obras, ele tem que ver onde está indo os recursos públicos, o dinheiro de todos nós, né? Porque já dizia aí entendidos, o recurso não é público, ele é do cidadão. Ele sai do teu bolso para ir para o caixa do governo, que tem que usar bem o dinheiro, não pode gastar. Nessa diretriz é que a gente já tem proposta de redução de gastos que competem ao deputado, como gasto de gabinete, né? Há o compromisso de não usar carro oficial, de não usar casa oficial, de não usar verbas de plano de saúde limitado. Esse dinheiro ele tem que ser gasto, bem gasto, gente. Mas vamos lá, esse dinheiro não é pequeno perto vamos chamar assim, do ladrão que tem tanto... o ladrão que tem no governo, eu digo assim, a vazão de dinheiro que sai do governo. Às vezes a gente fica falando do terno, ou do carro, ou da empregada, a quantidade de empregados, mas se a gente colocar na soma isso... não chega nem perto daqueles 1% que o cara leva numa obra, que leva numa situação ou outra. Como é que você pensa isso? Eu estou falando errado, estou falando a besteira aqui. Não, você tem razão no que você está falando. E eu te digo que eu vou pelo exemplo. O exemplo arrasta, né? A gente já escutou muito isso. Então, se eu estou fazendo a minha parte, eu não posso ser incoerente. Eu não posso vir aqui pregar uma redução de gastos, chegar lá, ocupar todos os postos de assessoria que eu posso, gastar dinheiro com coisas que já não se gasta mais, enviando carta, essas coisas, e gastar combustível público, sendo que eu não preciso disso, eu posso fazer de outra forma. Então, o exemplo vamos dizer, na legislatura, no exercício do mandato, ele tem que ser dado para que você possa cobrar isso. Se cada um dos 513 deputados fizer a sua parte, os 81 senadores também, nós vamos diminuir muito. Então, somado o dinheiro de um com o dinheiro de outro economizado, é dinheiro que volta para o Tesouro Nacional. Muito bem, eu vou ter condições de cobrar com coerência no discurso e na ação do governante que ele faça a mesma coisa. Eu, por exemplo, não consigo ver uma obra pública quando ela é licitada, é iniciada e tem que se fazer aditivos para aumentar. Ora, num cenário em que a gente tem uma inflação dentro de um certo controle, como que eu posso fazer um aditivo de 25% num contrato só para atualizar valores? Não significou nenhum acréscimo de obra. Então, o planejamento faltou ali, está claro. E cabe ao parlamentar fiscalizar isso. E parece que já está na jogadinha já de quem vai ganhar a licitação, né? Para coisa. Eu vou dar um preço mais barato, mais em conta, vou enrolar para fazer um aditamento. Mas tá na cara e todo mundo vê isso. Por que não é feito nada de diferente, Marcos? Porque nós temos que mudar o jeito de fazer política no Brasil. Se a gente se acostumar a essa história de que pode rachadinha, de que tudo pode, de que é certo você dar um retorno financeiro para uma emenda que você enviou para uma cidade e ter um percentual de volta, que você pode ficar com uma parte do dinheiro que é dado para uma obra pública, nós nunca vamos nos indignar e sair da indignação para a ação. E é justamente isso que eu estou pregando, que a gente saia da indignação para a ação, que a gente vá até lá, procure fazer nós mesmos. Lembra que eu comecei te contando que no meu período de UEPP eu abordei 30 pessoas, em média, entre parlamentares e governantes. E só recebi promessas. Então eu estou saindo dessa frustração, dessa indignação para a ação. Para colocar o meu nome à vista das pessoas para que eu consiga chegar lá e fazer diferente. Eu estou usando o quê? Eu estou usando um discurso futuro? Não. Eu estou usando ações que eu já fiz na minha vida, na iniciativa privada, para me credenciar para isso. Estou conversando aqui com Marcos Lucas, pré-candidato. Qual é o seu partido, Marcos? Nós estamos pré-candidatos pelo Novo. Pelo Novo, Partido Novo. Partido Novo, ele tem aí um pouco mais de 5, 6 anos de fundação. Tem se demonstrado... Tem uma proposta diferente, né? Sim, ao longo do tempo coerente. É o único partido, o único mesmo, que não usa o fundo eleitoral. Nós entendemos que esse dinheiro tem que ser usado em saúde, educação. E, para minha felicidade, hoje ele está sendo... porque o dinheiro que é devolvido pelo Novo, e só o mês passado ele devolveu 90 milhões para o Tesouro, entra de volta no caixa e vai ser alocado em outras coisas que não a eleição. Então isso me deixa muito satisfeito também. Muito bem, antes da gente ir para o intervalo, quero fazer uma pergunta aqui. É uma pergunta chata de fazer, até porque sou seu amigo. E na verdade, vou fazer 2 perguntas. Vamos ver se você consegue responder ela nesses próximos 2 minutos, senão a gente deixa para o outro bloco. Primeiro, Marcos, eu te acho bem preparado para qualquer cargo público, eu te conheço há muitos anos. Mas
pessoal diz que você é um pouco chato. Você é chato mesmo? Foi boa sua pergunta. Eu tenho que perguntar, é minha função. Eu não tenho medo de perguntar. Olha, se ser cri-cri, ir atrás das coisas, se cobrar correção, transparência, que as coisas sejam feitas às claras, que elas sejam feitas com argumentos sólidos, né? Eu advogo. Então eu tenho essa felicidade de quando eu vou peticionar o juiz, eu tenho que apresentar um fato, eu tenho que argumentar juridicamente para sustentar esse fato e fazer um pedido no final. Então eu acho que o homem público tem que ser assim. Se ele se propõe a fazer algo, ele tem que ter fundamentos para fazer isso, e os fundamentos estão lá no artigo 37 da Constituição. O que é isso? Legalidade, transparência, eficiência. Ele tem que provar que o ato público que ele está defendendo tem isso. E vai lá e faz bem feito, entende? Então, se ser chato é isso, eu me considero um cara chato. Muito bem. A segunda pergunta é... Bom, a gente fez umas contagens aqui antes do programa, nós temos pelo menos 5 candidatos de presidente prudente. Fora aqueles candidatos que nós até entrevistamos aqui na Mix FM, estamos entrevistando todos, viu? Se é candidato quer vir aqui, a gente vai estar... Queremos saber as suas ideias, queremos conversar com você. Mas, logicamente, que a gente olha para o nosso umbigo e a gente quer a melhoria aqui da nossa cidade, da nossa região. Marcos, são muitos candidatos para uma região muito pequena de votos, né? Dividindo tudo isso, dependendo do partido, fica muito difícil de ser eleito, né? Por que presidente prudente não consegue um consenso? E a gente vê... No seu caso, é a sua primeira candidatura a deputado federal, né? A gente vê outros candidatos que já vêm há um tempo aí tentando ser candidato. Por que não tem uma união nesse sentido? Procura um consenso para lançar ou no máximo 2 nomes para a disputa. Vocês tentaram isso já? Já tentamos. Enquanto a UEPP fez sempre aquelas campanhas de voto consciente, né? E voto regional. Inclusive, pelo que eu sei, ela deve fazer novamente esse ano. E é uma boa alternativa, é uma boa iniciativa melhor. Então, por que isso acontece? A nossa região é uma região de densidade eleitoral baixa, ou seja, nós temos, segundo recente pesquisa, 680 mil eleitores na região, 10ª região administrativa. Dá para fazer 2 deputados? Daria para fazer 2 federais e 4 estaduais com o pé nas costas, se a gente focasse em candidatos da região efetivamente. Mas para o governo estadual é baixo o número de eleitores. Pra você ter uma ideia, tem bairro de São Paulo que tem 2 milhões de eleitores, da Grande São Paulo. Então, nós não somos nada em termos eleitorais. E se nós fracionarmos a nossa força, que são os votos, piorou. Então, o que a gente vê muito aqui, e aí o prefeito já vai me chamar de chato, porque tem um monte de prefeito mandando voto para fora da cidade, da região, a troca de emenda. Então, o deputado de fora vem aqui, é o que você chama aqui no programa de paraquedista, né? Já chamei alguns aqui, mas não achei nenhum ainda. Não tem paraquedista? Não achei. É só você perguntar o endereço dele que você vai saber se ele é paraquedista. Então, o paraquedista vem aqui, leva 1.000, 2.000 votos a troco de uma emenda de 100, 200 mil reais. Eu te pergunto, essa emenda, ou essa ambulância, ou esse postinho de saúde resolveu o problema da região? Resolveu por 5 dias, 7 dias, 1 mês? Ou mandou levar o doente para fora? Mas ele não resolve o problema que é contínuo, é perene. Nós temos que brigar por uma região mais desenvolvida. Você pega São José do Rio Preto, que sempre teve representantes, no mínimo 2 deputados, 4 estaduais, senador. Olha o desenvolvimento que São José do Rio Preto tem. Nós podemos ser igual. Nós precisamos focar, gente da região para defender a região. Você vai poder cobrar o cara na porta da casa dele. Os caras vêm aqui, o paraquedista aí, ele nunca mais volta. Nunca mais volta. E não é isso que a gente precisa. Muito bem, é isso aí. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos conversando com Marcos Lucas, pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Voltamos já. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o nosso Jornal da Mix, hoje entrevistando Marcos Lucas, que é empresário em Presidente Prudente, advogado também, essa eu não sabia, fiquei sabendo agora quando fui ler sobre a entrevista dele, né, que a gente tinha que me preparar aqui, e também já foi candidato a prefeito nas últimas eleições de Presidente Prudente, entre outras coisas, uma atuação no turismo muito grande. Hoje ele está vindo aqui para falar da sua pré-candidatura e também falar das questões que nós podemos melhorar aqui na região de Presidente Prudente. Marcos, vamos lá. O que tem para melhorar na região de Presidente Prudente que poderia ser feito assim de uma forma até rápida? Bom, eu penso que nós sempre temos o que melhorar e aqui nós temos que gerar emprego.
é o nosso principal gargalo. Eu acredito que o estado de São Paulo tem a segurança pública também, mas a nossa região, graças a Deus, está bem servida nesse aspecto. Mas o emprego talvez seja o nosso principal gargalo. E eu penso que nós aqui, depois de muito tempo, né, estamos hoje com uma rodovia duplicada, que é uma solução de logística, que é para atração de investimento, de empreendedores. Eu sou um defensor do retorno da ferrovia. A gente sabe que o nosso trecho Epitácio-Ourinhos, que no passado trouxe desenvolvimento e fundou várias cidades, como Prudente, hoje está sucateado, é uma briga antiga, está judicializada, multa alta, nem isso fez a concessionária retomar. Mas a gente foi atrás de outras alternativas, né? A Rumo deve à região um retorno disso. Então, a gente pediu para ela ainda, na minha gestão, na UEPP, um ramal ligando Presidente Prudente a Parapuã, que vai ter aí a retomada de um modal de bitola larga ali. Eu vi que eles estão limpando já os trilhos aí, tem a ver com isso? Aqui na região não digo, mas lá na região de Jaú, Bauru, Tupã, Parapuã, Panorama, sim, porque essa obra deve acontecer por uma questão até de obrigação contratual. Então, se nós tivéssemos essa ligação com o ramal ferroviário de volta, nós estaríamos inseridos na malha paulista. Isso significaria uma solução de logística muito interessante e que reduziria os fretes no mínimo a metade, né? O que vai no caminhão iria de trem. Visitando algumas empresas esse fim de semana, falando sobre o que o frete representa numa logística de uma empresa é de 20%. Então, se a gente conseguir reduzir isso a metade, o preço do cara vai estar competitivo em 10%. Ele vai alcançar o mercado externo, ele vai precisar de produção, ele vai gerar. Conversando com batateiros, nós estamos para ter a Batatec agora, batateiros hoje eles não têm condição de produzir mais. Falta área, falta tecnologia e falta agregar valor ao seu produto. A nossa batata é de uma excelente qualidade, batata doce. Então, o simples lavar da batata já dá a ela campo de exportação. Olha que interessante. Uhum. Então, a gente poderia também criar empregos nesse setor se nós incentivarmos o agronegócio assim. Então, nós temos, dentre as nossas propostas, trazer para cá um braço da Embrapa, para que a gente possa desenvolver pesquisas. O nosso gabinete pretende ter alguém que faz projetos. O que é isso? A entidade filantrópica, uma PAI, um Lar Santa Filomena, uma Lumen, tem uma ideia para fazer captação de recursos, mas não consegue colocar isso tecnicamente no papel. Então, nós teríamos gente para fazer esse projeto, da mesma forma para prefeituras da região. Porque aí é onde eu digo que o trabalho do deputado ele não pode se resumir apenas a mandar emendas, ele tem que dar condições de ter mais dinheiro. Nós temos projeto para ampliar as formas de retenção de tributos. Então, o GEPAC, que faz um trabalho brilhante, ele consegue captar hoje 3,5 milhões no imposto de renda. Ele tem potencial de chegar a 30, 40 milhões. Por que não chega? Falta ajuda para as empresas fazerem isso. Quem faça os projetos para o GEPAC, ajude. Nós queremos também que as pessoas possam direcionar essa retenção para uma entidade que ele entender que é correta, não cair num fundo comum. Então, aí eu poderia direcionar para uma entidade que eu sei que trabalha sério. Então, são soluções que a gente consegue... Que podem ser feitas mais imediatamente. Perfeito. Então, o dinheiro, os cofres públicos, como o município, teriam mais recursos em caixa para investir numa outra situação. A nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por exemplo, ela, para mim, tem que ser o carro-chefe da prefeitura, em qualquer prefeitura, que ela vai captar recursos lá fora, ela vai trazer investidores, ela tem no DNA a opção, a possibilidade de gerar emprego. E nós não vemos hoje isso acontecer. Mas a gente está vivendo um tempo bem ruim, né? É uma dificuldade para todo mundo. Eu digo captar recursos, até aqui para a rádio a gente tem tido grande dificuldade. Eu imagino que para convencer um empresário a investir num momento desse não seja fácil, né? Mas o que é interessante, eu disse que não é um dinheiro dele, né? É um dinheiro de impostos que ele paga de imposto de renda. E o ICMS também tem a sua parte nisso. Nós ele deixaria de pagar um imposto de renda? Perfeito. Ao invés dele direcionar na DARF comum para a Receita ou para o ICMS do Estado, ele poderia reter. Por que tem muito empresário que tem medo de fazer alguma coisa isso? Porque eu já trabalhei em alguns em veículos de comunicação, por exemplo, que trabalhava com a Lei Rouanet. Certo. E muitos empresários, mesmo tendo aquele desconto do imposto, enfim, tinha um pouco de medo de estar... Existe uma lenda urbana aí de que a Receita Federal vai fiscalizar. E nós levamos, na época, o próprio representante da Receita em reunião disse que isso é lenda, que não existe isso, porque não há interesse da delegacia da Receita Federal, que aliás ficou aqui em Prudente,
por uma obra da sociedade civil, uma intervenção na época, o Major Olímpio ajudou, porque ela iria para Araçatuba, acho que você lembra, você anunciou isso. Ela não tem o menor interesse em fiscalizar uma empresa da região por ela reter tributos. Não tem. O que ela quer fazer é uma fiscalização do que está errado. Aqui, nossa delegacia, por exemplo, é campeã em apreensão de contrabando, porque nós somos um corredor disso aqui. Então, ela está colocando energia em outras coisas. O empresário não tem que ter medo disso. O que ele tem, sim, é que se preparar para fazer isso. E seria muito importante e bom para ele atrelar a sua marca numa obra assistencial, numa obra social, com continuidade. Então, se ele tem um planejamento tributário, que ele vai arrecadar X milhões por mês, ele direciona o percentual e vai atrelar a marca dele a um investimento que é bom para a cidade, para a região, tirar jovens da rua, investimento no esporte, investimento na educação, na assistência social. São coisas que ajudam o poder público e a comunidade. A gente não ter criança na rua, a gente não ter idoso sem teto, enfim. São coisas interessantes que podem fazer a cidade crescer, gerar emprego no curto prazo e no médio e longo prazo a gente atrai soluções. Que soluções são essas? Uma zona de investimento. Aqui nós temos a região como polo de biocombustível, né? Isso o governo Dória ainda disse. Poxa, o que nós temos além do gasoduto de Narandiba? Nós não temos, por exemplo, um incentivo num querosene de aviação que poderia transformar o nosso aeroporto, que já é o terceiro do interior, sempre foi do estado, numa posição melhor ainda se tivesse aqui um hub. Como esse hub se estabelece, esse centro de distribuição? Através de um incentivo de 2% no querosene de aviação, que responde por 80% da planilha de uma companhia. Mas eu tive numa palestra recentemente, que você estava lá também, e outras pessoas da cidade, e eu saí, de certa forma, até desanimado com o que eu ouvi do representante aqui da empresa que ganhou a licitação do aeroporto de Presidente Prudente, que isso que você está falando aí seria uma boa, ele não acredita que isso possa existir. Mas quando você tem na ponta uma pessoa que não acredita junto com você, fica mais difícil o seu trabalho, né? Fica. Eu estava nessa palestra e saí de lá também com a mesma frustração que você, mas o que eu explico isso? Talvez o desconhecimento dele de mercado e um discurso totalmente contradizente quando a empresa ganhou a licitação. Que eu acompanhei a licitação desde o início, né? E lá foi dito que ela tinha interesse em criar um centro de comércio ao lado do aeroporto, chamado shopping. E outras coisas mais. Não entendeu, inclusive, o porquê da gente querer a Receita Federal lá, que é para ter um posto de alfândega e tornar o aeroporto internacional, né? Ele entendeu que ele ia absorver o custo e não tem nada a ver com isso. Então, o que faltou de visão estratégica para ele naquele momento, eu entendo, né? Está de sobra na empresa que ganhou do lado de lá do Estado, a VOA, que está absolutamente contente com os voos que nós temos conseguido para algumas regiões, voos que a gente já tem aqui em Prudente, estamos conseguindo levar. Acho que você sabe que agora, dia 2 de agosto, a Latam começou a voar aqui em Prudente. Não sabia, não. Então hoje, Prudente é uma das poucas cidades do interior do Brasil, não estou falando nem de São Paulo, que se dá um luxo de ter as 3 grandes players da aviação nacional voando na sua cidade. E eu acho que a gente tem gargalo para isso, até porque toda vez que eu vou pegar um avião, tá lotado de gente lá, e a gente sai lotado daqui, né? 85% de ocupação, tanto que nosso aeroporto é o terceiro do interior, né? Nós estamos aí correndo atrás de Rio Preto e tentando chegar em Ribeirão. Por que isso? Porque a cidade responde, a localização geográfica responde. Então, acho que faltou visão estratégica para o aeroporto paulista, mas eu ainda tenho esperança de que ela vai rever esse posicionamento. Eu não sei não, hein? Achei ele muito duro na queda. Achei muito duro. Acho que ele fez até pouco caso da gente. Mas, enfim, é uma opinião minha aqui. Eu espero que seja... que eu esteja totalmente errado. Não tem nenhum problema em relação a isso. Bom, Marcos, a gente está quase caminhando para o final, a gente precisa falar um pouquinho de turismo. Eu tenho observado que Presidente Prudente está ficando um pouco achatada na questão do turismo. E numa definição do que vai ser Presidente Prudente para atrair pessoas. Porque nós temos o pôr do sol mais lindo do Brasil, mas é em Epitácio. Né? Não é Presidente Prudente, né? Aqui é para a região, tal, mas é em Presidente Epitácio. Nós temos os parques aquáticos aqui do Paraná, o Old Park, que é um parque muito forte, está aqui perto. E nós temos agora uma inauguração agora recentemente, do Aqualinda, que é um parque aquático que promete ser o maior da América Latina ali em Andradina. Quer dizer, Prudente tem essa vocação por conta do sol também, mas a gente está ficando um pouco para trás, né? Tinha lá a Cidade da Criança. O que você acha lá da Cidade da Criança?
Então, falta uma política pública de facilitação do empreendimento, né? E você falou do Parque Aquático de Andradina, eu te digo que tem um aqui em Tupã, 120 quilômetros da gente, que também é tão grande quanto o de Andradina, um investimento da iniciativa privada. Nós temos que deixar o empreendedor trabalhar, o empreendedor tocar os projetos e não o poder público. A Cidade da Criança, que é uma obra do professor Agrippino, é uma coisa fantástica, é um equipamento, que a gente chama de equipamento do turismo, isso, maravilhoso. Mas nós temos que ter ela funcionando na plenitude. Então o parque aquático tem que estar funcionando, né? E infelizmente ele não vai estar funcionando de novo nesse verão. É o caos isso aí para aquele parque. Nós temos que conceder aquilo ali e tirar os 9 milhões que ela dá de prejuízo para o município. Colocar aquilo na mão da iniciativa privada vai decolar com certeza. Ali há espaço para se construir um hotel. Eu falo das Cataratas do Iguaçu, que é uma beleza natural, mas nós temos no Parque Nacional, além de reserva de mata com animais, nós temos hotéis lá dentro, temos restaurantes lá dentro. A nossa Cidade da Criança pode ser, guardadas as proporções, um Parque Nacional do Iguaçu, sim. Pode ter um empreendimento turístico ali, com centro de eventos. Prudente é a cidade sede da região. Quando a gente fala de turismo, a gente tem que falar da região. Então o Pôr do Sol Epitácio está lá, mas quem está aqui pode ir lá aproveitar. O Morro do Diabo está ali, que é uma reserva de Mata Atlântica, temos que levar a gente lá. Temos aqui o turismo religioso, com o Santo Expedito finalizando lá a sua catedral, enfim, o santuário. Nós temos a Morada de Deus, que o próprio Agrippino deixou. Nós temos as represas, que dão um esporte náutico. Nós temos atividades como um Shokonsai lá do cemitério japonês, que é algo inédito no estado de São Paulo e no Brasil. Então, muitas são as potencialidades. Balneário da Amizade está muito lindo também, né? Está bonito, está muito bonito. Prudente, falta Machado fazer a dela. Mas existem verbas no Ministério do Turismo e da Infraestrutura para fazer isso. Falta o quê? A Prefeitura de Machado ir lá fazer a lição de casa. Então, tudo isso daí, Eudes, e você vê que a gente falou com você aqui tantos minutos e agora nós estamos falando do turismo. Veja como a nossa região é rica nisso. Falta o poder público sair de cena, ser um facilitador, organizar calendários, isso sim, e deixar o empreendedor vir e criar aqui um parque aquático de verdade, criar aqui um hotel de verdade. Nós temos quase 4 mil leitos de hotel. Dá para ocupar isso. Recentemente a formatura de medicina aprovou. Dá para encher os hotéis com um evento de fim de semana. Não, e o que o Monteiro fez ali, aliás, aproveitar aqui para mandar um abraço para o Argesner Monteiro, fez aqui, né, na Assis Chateaubriand, aqui, um salão para 14 mil pessoas, com ar-condicionado, com 120 banheiros, com 1.200 metros de cozinha, é uma coisa fantástica. Gente, para fazer evento de grande porte aqui em Presidente Prudente, temos um lugar, viu? Esse lugar é maravilhoso. Temos que bater palma para ele. Bater palma. O investidor acreditar na região. Isso que falta. A gente tem uma política de trazer esses empreendedores para cá, facilitar a vida deles, né? Não ser tão burocrático assim. Muito bem, Marcos, obrigado por você estar conosco, boa sorte aí na sua lida, eu acho que você vai perder mais uns 3, 4 quilos aí na corrida até o final de outubro, né? Eu tô falando isso porque eu também tô na luta aqui. Tô na luta com você. Estamos na luta. Obrigado, viu? Desculpa as brincadeiras aqui, imagina, pela nossa amizade e as portas aqui da Mix sempre abertas para você. Eu quero agradecer você e quero conclamar mesmo as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, porque o índice de abstenção na última eleição foi altíssimo. Então nós precisamos participar do processo eleitoral, escolher os nossos candidatos, prestigiar quem é da região, porque a gente tem a força. E nós temos força. Nós precisamos quem a defenda lá em Brasília, que é onde tudo acontece. Não se iluda. Tudo que acontece em Brasília hoje vai refletir na sua vida amanhã. Muito bem, é isso aí, gente. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma vez aqui no Jornal da Mix e até o nosso próximo encontro.